Mateus capítulo 5, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas intenções de Jesus com relação, eu vou chamar assim de uma reinterpretação da Torá, da lei, e para que a gente entenda algumas coisas com relação ao porquê. Por exemplo, os judeus são judeus e os cristãos são cristãos, tá? E até que ponto a gente pode beber na fonte lá, e em que momento a gente, de fato, a gente se separa, né? Aí a gente vai, isso aqui vai ser apenas um começo, e a gente fecha isso hoje mesmo, tá bom? E eu vou usar alguns versículos que estão antes do capítulo 5. Você vai pegar capítulo 4, lá no finalzinho, a partir do verso 23. E eu vou ler Capítulo 4. Isso, Mateus 4, a partir do 23. E eu vou ler até o 5:1. Tá bom? Então vamos lá e faz um rodão de conversa. Por quê? Eu pedi para o pessoal me dar o feedback. O que vocês querem estudar? Aí eu fiquei esperando. Aí bateu segunda, terça, quarta, até ninguém deu feedback. Então, vamos tocando. Vamos lá, eu vou ler na revista e atualizada, tá bom? Mateus 4, 23 diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: só que aí, vamos orar? Você ora para nós, tá aí? Louvamos, Pai querido, por mais um dia, Senhor Deus, o Senhor nos concede, ó Pai, e essa oportunidade, ó Pai, agora, Deus, estamos aqui na tua casa, Senhor, para, Senhor Deus, ouvir um pouquinho, ó Deus, daquilo que tu tens preparado, Senhor Deus, para cada um de nós nesse dia, Senhor. Que possamos, ó Pai, estar, ó Deus, com os nossos ouvidos, ó Deus, atentos, ó Pai, nosso coração aberto, ó Pai, para receber, ó Deus, aquilo que tu quer, ó Deus, transmitir para cada um de nós, Senhor. E que possamos, ó Deus, realmente, ó Pai, fazer a tua vontade e procurar, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, Senhor Deus, e estar colocando a tua palavra, Senhor Deus, em prática, Senhor. Fica conosco, ó Deus, guarda, Senhor, a vida do Marcos, ó Deus, que vai ser usado por ti, Senhor. Fica conosco, ó Deus, debaixo, peço e agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Eu não sei se você parou para pensar, mas o Sermão do Monte, ele é uma espécie de resumão, um grande extrato daquilo que a gente chama de cristianismo, das grandes, vamos dizer assim, regras do cristianismo. Aí, pega a tua Bíblia e anda comigo, só para você entender a abrangência do trem, que o trem é grande. Olha aí no capítulo 5, ele começa falando das bem-aventuranças. Ele vai dizer que nós somos sal e luz. Vai falar que a gente precisa, ou que ele veio para cumprir a lei. Ele diz que a justiça do fariseu ou do ortodoxo, daquele que cumpria, tinha que ser muito superior. Não podia ser simplesmente uma justiça de falar, mas de prática. E aí, nessa parte, ele reinterpreta algumas coisas que estão presentes na lei, lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Depois, no capítulo 6, ele fala sobre a esmola, a oração, ensina o Pai Nosso. Então, acho que se você não rediu o Evangelho, perguntar para alguns: vocês oram o Pai Nosso? A pessoa vai dizer: sim, oramos. Onde está? Tem gente que vai travar, porque não lembro, está aqui, está no Sermão do Monte. Depois, fala sobre o jejum. Aí
Depois, no mesmo capítulo 6, ele fala sobre o dinheiro, ou tesouro, ou riqueza. Que isso aqui é um negócio, só isso aqui já vai dar muita pano para manga. Depois ele fala sobre, no capítulo 7, julgamento, a profanação de coisa santa, sobre o falar. E depois tem o que a gente chama de regra de ouro. Tudo que você quiser que façam para você, você tem que fazer para o outro. Isso é como se fosse uma espécie de resumo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É muito curioso isso, porque você não vai querer que alguém te faça mal. Isso mesmo, você não vai querer que alguém te faça mal. Se você não quer que ninguém te faça mal, você não vai fazer mal para o outro. Isso aqui também dá muito pano para manga, porque é uma espécie de ética retributiva. Mas deixa para outro dia. Fala sobre os falsos profetas, e aí ele encerra no finalzinho do capítulo 7. E há uma fala, abre aí versículo 28 e 29, no capítulo 7. Há uma fala aqui que o autor de Mateus ele coloca, dizendo que ao terminar, as multidões elas estavam extasiadas, perplexas com o ensinamento, porque Jesus ele ensinava. Como é que está na sua tradução? Como quem tem autoridade e não como os escribas. E aqui é um negócio muito interessante, porque o escriba ele não era clérigo, ele era um leigo estudioso. Os clérigos eram os sacerdotes, o pessoal levita, o pessoal que vinha de uma linhagem que os judeus até hoje chamam a linhagem da família Cohen. E aqui eles falam, olha, ele não é como escriba, porque Jesus ele não era considerado clérigo, porque ele não participou, não fez o ensino regular numa escola rabínica, pelo menos não é isso que o texto diz. Então ele era um judeu praticante, leigo, e eles dizem, olha, o ensino dele não é como um escriba, mas é como alguém que tem autoridade. E aqui a gente pode interpretar essa autoridade de duas maneiras. Tanto a autoridade espiritual, no sentido de ele fala e dá sinais, porque ele, como a gente leu antes no capítulo 4, no finalzinho, Jesus curava, e curava não era qualquer um não. Curava, falava, paralítico, lunático, e ele, pasmem, expulsava demônio. Isso na Palestina no século I não era um negócio para qualquer um. No entanto, gente, eu não sei se vocês sabem, haviam muitos pregadores ambulantes na Palestina do século I. Jesus não era o único. Existem relatos de muitos judeus praticantes que também oravam, curavam e até expulsavam demônios. É muito interessante a gente entender isso, porque a gente às vezes na nossa leitura evangélica a gente acha que ele era o único. Qual era a grande questão para o judeu? Porque eu não sei se você já parou para pensar, isso já passou tinha passado pela minha cabeça várias vezes. Espera aí, se o cara vem, faz cada sinal daquele que, Spielberg é fichinha perto dos sinais que o cara faz, por que os caras não acreditavam? Eles não acreditavam porque sinais, milagres, prodígios, na Palestina do primeiro século não era algo tão incomum. Querem ver um exemplo muito simples disso? Quando Jesus e os seus discípulos eles entram numa determinada cidade e o pessoal diz para eles não passarem por lá, o que os discípulos fazem assim? Queres que oremos ou intercedamos e faça cair fogo do céu para isso estar registrado? É porque eles acreditavam que isso era possível. Entende? É meio difícil de entender na nossa lógica, científica do tempo de hoje. Mas naquele tempo, você imagina, o cara vai orar para fazer. Você quer que
desça fogo do céu. Aí que Jesus falou: não, para, vós não sabeis de que espírito sois. A gente não veio para isso, a gente veio, não vim para julgar, vim para salvar. Calma. Só isso já daria um outro encontro. Marcos, pegando um pouquinho disso aí, nos nossos dias de hoje. Era isso que eu ia, esse é outro encontro. É interessante porque o povo mais antigo, nossos pais, nossos avós, eles tinham esse temor muito, né? Tanto é que a Igreja Católica, né, ela usou muito disso, né? Porque essa romaria que fazia, que arrecadava, por quê? Porque tinha uma promessa, porque se você não der a sua oferta, vai, entendeu? A bênção não vem, ou até maldição. A maldição, então é interessante. Eu pensei que você fosse, que bom. Eu pensei que você fosse, pode falar assim. Inclusive hoje é muito difícil, não é só você acreditar em alguém que aparece dizendo que faz isso, faz aquilo. Então um monte de gente dando profetada aí, que não acontece nada. Você vê pastor, líder grande que fala: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não acontece nada. Porque é profetada, não é profecia. Né? Então eu acho que no tempo de Jesus é a mesma coisa. Você queria um Deus, de repente parece alguém dizendo que é filho dele, que faz isso, faz aquilo. É óbvio que é difícil você crer de primo, assim, de primeira, né? Então, sim. Mas existe isso que a gente vê hoje, porque na verdade você vê muita gente profetizando e falando, e eu tenho uma grandíssima dificuldade quando alguém fala pra mim assim: Deus mandou te falar. Tô sentindo Deus falar no meu coração, não sei o que, eu fico assim, como é que você tem certeza disso que você tá falando? Porque tem tanta Pode falar, gente, irmão. né? Eu estava ouvindo uma coisa, eu estava checando por que eles não queriam Jesus. E ele, acho que ele referiu, não sei se foi o Talmud, acho que foi o Talmud ou o Torá, que ele relata o seguinte: ele foi naquele tempo lá que o povo saiu do Egito, que naquela época tinha relatos de magia. E ele contou um negócio que eu fiquei meio assim, estava assistindo, que segundo ele naquela época era muito comum magia, né? Então que eles consideravam assim, um ortodoxo, um rabino ortodoxo, que o que Jesus fazia também era magia, feitiçaria. Interessante. Ele falava, contou até um fato que, por exemplo, que não tinha no Egito, está escrito lá nas tradições dele, que, por exemplo, se fosse comprar um carneiro, o cara fazia uma magia lá, ele falando, que não era um carneiro que estava ali, mas a pessoa ia comprar pensando que era um carneiro, chegava na hora de comprar. Aí eu achei estranho, né, assim, às vezes a gente recebe no YouTube, nas pregações, você vem, eu queria saber por que os judeus não acreditam em Jesus. E ele trazendo para a época de Jesus, ele falava que também era magia, que é muito comum, desde aquela época, né, até os dias de hoje, a magia. Sim. Né? E isso é muito forte dentro do povo judaico. Sim. Né? Então é uma coisa até meio confusa. Vamos caminhar, já a gente vai tocar nesse ponto, aí você vai entender legal. Segura esse questionamento, essa dúvida aí. Com relação, deixa eu só pegar o gancho que vocês falaram, do camarada fala e do Ezequiel falou. O próprio Sermão do Monte, abre aí por favor, Mateus 7, no capítulo 7, verso 15. Isso, 7, 15. Ele fala: olha, é pelo fruto que você conhece. Ponto. Dá fruto. Beleza, deu. Não dá fruto? Não dá. Então, cuidado. Os profetas, se de fato são profetas, tem que dar fruto. Não é somente o cair. E também no Antigo Testamento, você vai encontrar várias palavras onde a ideia é: olha, se ele falar e acontecer, like para ele. Se ele falar e não acontecer, dislike para ele. Não foi eu que mandei falar. E quantas vezes, também no Antigo Testamento,
você encontra trechos onde o Senhor dizendo: eu não mandei falar, não fui eu quem disse, trouxeram coisas do seu coração. Então essas coisas hoje, elas estão também muito presentes no nosso dia do Evangelho, tá? Mas vamos voltar aqui, e aí, quando você termina o Sermão do Monte, e as pessoas maravilhadas, extasiadas, porque ele falava como alguém que tem autoridade, tinha falado, são autoridade talvez de duas maneiras: uma, por conta dos sinais que ele fazia, ou por conta deles reconhecerem nele uma autoridade, embora ele fosse leiga, mas como de um clérigo. Você pode não ser, Jesus, você pode não ser um rabi, um rabino oficial que tenha passado pela academia, mas a gente reconhece aquilo que você está falando pela tua maneira de interpretar, pelos sinais que você diz e tudo mais, tal. Aí, olha, lá em João, no capítulo 4, você recorda quando Jesus ele é abordado por Nicodemos, que era, segundo o texto, um dos principais da sinagoga, possivelmente era um rabino. E aí, o que ele pergunta? Senhor, olha, o que ele disse? Ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, aquilo que lá no final do Sermão do Monte as multidões já reconheciam, o rabino reconhece, vamos dizer assim, privadamente, porque o texto em João 4 fala que o Nicodemo veio ter em que momento? Da manhã, no meio do dia? À noite, que Deus, E aí Jesus, ele pegando o gancho, já imaginando que Nicodemos está entendendo, vamos falar uma parada que seja já, vamos falar a vera, né? Olha, importa nascer de novo. Aí, mas como assim? Porque na lógica judaica, nas discussões da Torá, e é muito interessante isso, tem um livrinho pequenininho, muito interessante, eu já citei aqui. Regiane, me trava, me para quando você quiser, tá? Surgiu, fala, porque enriquece. Um rabino conversa com Jesus, é muito fininho, muito interessante, é difícil de achar o livro, mas você encontra. E esse rabino, ele trava um diálogo com esse Jesus de Mateus e faz ele usa o método que eles usam nas academias deles, que é, vamos dizer assim, o pergunta-resposta, ou a conversa ou a dialética. Eu pergunto para o texto tem que me responder alguma coisa. Ou então, é a arte de saber perguntar, para que o texto me responda. O que Jesus, antes, só que isso só se dá numa conversação entre, vamos dizer assim, entre iguais. Um rabino não vai perder tempo com um leigo que não conhece a Torá, não conhece a lei. Mas o rabino, ele vai querer conversar com outro rabino para saber até que ponto há o entendimento dele para enriquecer. Foi assim, gente, que surgiu o que a gente chama, o que os judeus usam e usam até hoje, a Mishnah, que é um comentário, ainda que curto, sobre a Torá, sobre a lei. Ou seja, veio a lei e os entendidos, eles tinham o que eles chamavam de a lei oral, a Torá oral. Essa Torá oral, ela pegava partes da Torá escrita e a tradição trouxe isso. Alguém em algum momento compila essa tradição e eles chamam isso de Mishnah. Pois bem, depois do exílio babilônico, depois de enfim, o povo começa a fazer as discussões na base da pergunta-resposta. E essas discussões, elas acontecem na escola rabínica em Jerusalém e na escola rabínica lá em Babilônia. A essas discussões eles chamam de Guemará, que na verdade é o comentário ou o resumo das discussões sobre a Mishnah, que em última análise é sobre a Torá. Então, na verdade, a Mishnah
tradição oral, entendimento sobre a Torá, e a Gemara é o comentário sobre a Mishnah. Essas duas coisas, a Mishnah e a Gemara, se juntam numa obra monumental de mais de 6.000 páginas, chamada Talmud. E o Talmud é o que hoje o judeu estuda em profundidade. Muita coisa é dita no Talmud que é muito interessante. Marcos, Pode falar. mas em algum momento Jesus estuda a lei? Ou é tudo inspiração? Não, de Jesus? gente. Vamos fazer. Segura aqui, deixa eu só terminar esse raciocínio. Aí vem Nicodemos e reconhece Jesus. E interessante que Nicodemos, abre aí João, só para a gente não falar bobagem. João 4. E eu quero que você perceba isso dentro do texto. Eu falei João 4 e João 3, tá? Eu errei. No capítulo 3, verso 2, João 4 é aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E vocês não corrigiram, hein? Como é que Nicodemos chama Jesus? Mestre? Rabi. É a palavra do Pai. Algumas traduções devem ter até Rabi. Rabi. Ou seja, te reconheço como uma autoridade. Vamos entabular nosso diálogo. Aí Jesus propõe. Aí, gente, Jesus já vem pé no peito. Importa nascer de novo. Ele lança a pergunta. O Nicodemos tem que contra-argumentar. E ele contra-argumenta uma pergunta. Mas como pode nascer? Entra de novo, porque a lógica é essa. Se vai, volta pelo mesmo caminho. Entra de novo e nasce segunda vez. Aí Jesus, não. Aí vem aquele trecho. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. A palavra por baixo do texto é pneuma, né? Pneuma. Tanto para espírito, né? Ou para o vento, quanto para tanto para vento quanto para espírito. A mesma palavra por baixo. Então o que Jesus está dizendo é: olha, o vento vai soprar e a pessoa nasce do vento. Então, quem é nascido do vento é vento. Você está entendendo? Claro que não. Como isso? E aí Jesus ele encerra o diálogo. Pô, mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Esse é um tipo de coisa que Jesus ele recorrentemente vai bater nos judeus. Ele vai questionar deles o entendimento, vamos dizer assim, um pouco mais largo. Em outro momento ele diz assim, acho que se não me engano no mesmo João 5,39, olha, vocês estão falando do Messias, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam dele, e elas em si trazem a vida eterna, mas no entanto, elas apontam para o Messias. Como Jesus disse, elas de mim testificam, eles já entendendo que ele é o Messias. Pois bem, essa maneira de interpretar, e aí voltando ao que a gente estava falando lá no final do Sermão do Monte, é o que chamou a atenção, falando da autoridade, o segundo tipo de autoridade. Olha, nós reconhecemos que ele, embora aparentemente não seja da escola rabínica, mas ele, é o cara. Então isso que torna o camarada, vamos dizer assim, diferencial. É outro patamar. Alguém tinha falado, levantado e falado, segura um pouquinho, o que foi? Não, ela tinha perguntado. Ela questionou sobre o Jesus, se ele tinha Ah, sim, estudado lembrei, obrigado, eu tinha esquecido. Isso sim, vamos lá, agora, não, deixa eu agora lá em Lucas, no capítulo 3, se não me engano, quando ele entra na sinagoga da cidade dele, que é o costume,
dão a ele o rolo do livro do profeta Isaías. O texto diz que ele, como é que está o texto? Lucas 3, se não me engano. Ele encontrou o lugar, vê se não é isso, encontrou o lugar onde estava escrito. Lucas, não é 3, 4. Ele abriu e estava ali, né? 4, desculpa, Lucas 4, verso a partir de 16. Ele foi a Nazaré, lugar onde ele foi criado, Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Segundo o seu costume, foi no sábado, então você foi entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o e encontrou o lugar onde está escrito. A gente passa por esse texto e nem para pensar o que está acontecendo ali. Nesse tempo tinha capítulo e versículo? Era nesse formato? Era rolo mesmo. Zilhões de rolos. Deu o rolo do livro do profeta. Ele tem que encontrar o trecho sem capítulo e sem versículo. Era separado? Tinha um rolo só? Tinha, por exemplo, Isaías, por exemplo, ele tinha 3 pedaços, né? Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro. Salmos tinha 5. Então ele tinha que saber. Pelo menos, será que esse texto está no primeiro, segundo, terceiro rolo? Está perto, está longe, você está entendendo a dificuldade? Aí, tinha acesso aos rolos. então, aí que entra uma outra discussão que vai longe. Naquela época, pelo menos, já sabia que era Pentateuco, que... Não, para eles era Torá. Era Torá. Para eles já tinha, a Bíblia deles já era Torá, os Neviim, os Ketuvim. Né? A Torá era os 5 primeiros livros, como a gente conhece, né? De Gênesis a Deuteronômio. Os profetas, né? Os Neviim, e os outros escritos, que eram os Ketuvim. Isso é a Bíblia deles. Então, assim, a ordem, claro, a única coisa que bate entre o nosso modo de dividir o Antigo Testamento e o jeito que eles dividem, eles chamam de Tanakh, porque é como se fosse um acróstico, né? Tanakh é o Torá, Neviim e Ketuvim, então é Tanakh. A Bíblia deles, essa Tanakh, a única coisa, vamos dizer assim, a ordem não é igual, a ordem é diferente. A única ordem que bate é a Torá. A Torá deles é o nosso Pentateuco. Bom, os profetas já diferenciam alguma coisa, tanto que Daniel, por exemplo, não está nos profetas, no Devarim, está nos outros escritos. Peraí, deixa eu voltar. Então, daí Jesus abriu, deve ter achado. Jesus abriu. E aí a questão é a seguinte, gente, bora pensar comigo. Onde é que esse cara estudou? Para saber nesse nível de detalhamento. Ô Marcos, tem a questão. É no Google. Ô Marcos, O Google da Palestina, Google palestinense, Google celestial. tem a questão também que quando os pais de Jesus foram a Jerusalém, que se perderam ele lá, onde é que acharam ele? No templo. Nossa, isso é muito interessante esse negócio. Entendeu? Era cerca de 12 anos. Então ele já. Esse texto antes, né? Que esse seria o único relato que eu me lembro, assim, dele, que os pais encontraram ele, né? Interrogando e ouvindo. Gente, olha, isso dá um rolê louco, viu? Muito louco. Parte da infância dele foi do Egito. Verdade. Jesus, olha, gente, isso dá um rolê muito louco. Mas deixa eu voltar aqui, eu ia falar sobre isso de Dificuldade dele de Isaías. botar no texto, né? E quando um rabi, já no final do ministério, quando ele tem aquele embate lá no finalzinho de Mateus, antes da crucificação, ele derruba os saduceus, os herodianos, derruba todo mundo. O último que pergunta, provavelmente era um fariseu, e pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? O que Jesus responde, gente? O que vocês lembram? Amar a Deus. E esse amar a Deus, nas suas traduções, normalmente ele começa assim: ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus. O que é isso? É aquela famosa oração que eles usam até hoje, chamada de Shema, que Shema é essa palavra que começa lá no texto hebraico. Lembrei que eu ia falar do negócio dos rolos, espera aí que eu já volto. Era o capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4. Ouve Israel. Esse ouve Israel começa com Shema Israel. E aí depois vem, né, sobre o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus ele responde exatamente isso, dizendo: eu sou judeu, porque nas entrelinhas é isso que ele está dizendo, eu sou judeu, e os judeus acreditam que é isso, o Senhor é o único Deus, amarás a Ele sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o entendimento. E é interessante que se você pegar o texto de Mateus e o texto de Lucas, ele é um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. No texto de Mateus você vai encontrar apenas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, não, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. No Lucas já traz alma, forças e entendimento. Já é uma outra tradução mais livre. E a segunda, amarás ao próximo como a ti mesmo. O que ele está batendo? Olha, o que você, fariseu, porque nesse embate com o fariseu, esse último fariseu, Jesus até dá uma palavra: não estás longe de alcançar o reino. Por isso alguns rabinos, inclusive hoje, suspeitam que Jesus ele flertava com esse movimento dos fariseus. O que ele batia era a maneira muito literal da interpretação que os fariseus faziam. Não faltava uma coisa mais abrangente. O que eu lembrei? Gente, eu não sei se você parou para pensar sobre isso. A Bíblia de Jesus provavelmente não era em hebraico, mas era a Septuaginta, a tradução grega. Provavelmente. Porque as versões que a gente chama o texto massorético, que é o texto em hebraico, não tinha em tudo quanto era canto, porque na Palestina do primeiro século falava-se sim o aramaico, mas falava-se francamente o grego e o grego koiné, que era como se fosse o inglês de hoje. Onde tinha Roma, tinha que ter grego e koiné. Porque então o pessoal fala, porque os romanos falavam latim. Não, gente. Latim era a língua da chancelaria, lá das relações exteriores. Né? Linguagem dos nobres. Dos nobres, exato. A ralé falava aramaico, falava grego koiné e os outros dialetos dos outros lugares. Tanto é que, por exemplo, quando você pega lá em Atos 2, estamos em Jerusalém, todo mundo judaico que peregrinava a Jerusalém, peregrinava na festa da Páscoa para rememorar a saída do Egito. Então todos aqueles judeus que foram expulsos em algum momento da história de Jerusalém ou da terra de Israel, que chamam de Eretz Israel, foram pulverizados pelo mundo. Eles faziam os seus guetos nos lugares onde eles estavam, aprendiam a cultura e a língua daquele lugar. Era o que a gente chamava de diáspora. Esse pessoal vinha para Jerusalém para peregrinar, vinham com a sua língua. O que Atos 2 fala? Desse pessoal que está ouvindo aquele pessoal falar em língua estranha, que estranha, né? Dá para entender. Como podemos nós ouvirmos esses galileus iletrados falarem as maravilhas na nossa língua materna? Ou seja, as línguas não eram estranhas, eram línguas conhecidas. Se eles estavam falando em língua lá, né, o aramaico ou o grego com sotaque galileu, e eles estavam entendendo na língua deles, eu não sei como é que isso é. Não sei se é o emissor que está falando a língua nova, não sei se é o receptor que já, enquanto ele fala, a chave do espírito já, eu estou entendendo, tipo, você fala em alemão e eu estou entendendo em português, ou então você fala, como é que é? Você fala em alemão. Exatamente. Enfim, nossa, deu tilt agora. Minha cabeça não é do Alcorn, então não O consigo. importante é que estava todo mundo entendendo.
Exatamente. Então, deixa eu voltar. Peraí, ah, sim, e aí era grego. A Septuaginta, ela sim, é a Bíblia que os cristãos usavam. Aí, gente, que tem um outro rolê. O Paulo, quando faz as várias citações das suas cartas, ele faz a citação da Septuaginta e não o texto maçorético hebraico. Os pais apostólicos, até o século IV, fazem as citações, a maioria, da Septuaginta e não dos pais apostólicos. Daí, quando finalmente chega um momento em que, olha, não dá para a gente andar junto, vocês, essa seita aí dos do caminho, como eles eram conhecidos, vocês vão para o caminho de vocês, acreditando no Jesus como Messias, e a gente vai para outro lugar que não dá para ir mais. Nesse momento, alguns dizem que foi um evento no começo do segundo século, ano 100 e alguma coisa, ocorrido num lugar chamado Jâmnia, e aí os judeus eles fecham o cânon deles dentro daquilo que é o texto maçorético conhecido como até hoje, que é a Tanakh deles, né? E os cristãos eles vão para a sua jornada com o texto da Septuaginta. O texto da Septuaginta trazia alguns livros a mais, que os católicos, que hoje a gente chama, né, os católicos, traduziram e usam na Bíblia deles até hoje, que são o que a gente chama os apócrifos ou os deuterocanônicos, como a academia chama. Então, 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Sabedoria e por aí vai, são livros que estão presentes na Septuaginta, ou seja, eles são tão antigos quanto, mas que a reforma protestante de Lutero abandonou a Septuaginta e preferiu a versão maçorética. Por isso que as nossas Bíblias protestantes, e o movimento de Wesley segue isso, usa essa divisão como nós usamos hoje. Mas então os judeus na época Usavam esses livros também? Usavam. Os apócrifos. Sim, usavam. Não, Nós é que dizemos que é apócrifo. É verdade. Tem uma festa, gente, que é muito curioso isso. Se não me engano, é o Hanukkah, a festa das luzes, que no texto maçorético não tem. A Hanukkah é uma tradição que está presente e foi citada no texto, num trecho de Macabeus. Marcos, Pode falar. se os judeus usavam nessa época esses livros, como que se basearam em fazer separar os livros justamente porque não tinha na Bíblia deles? Eu entendo isso. Porque os cristãos estavam usando a Septuaginta. Então, mas os judeus não tinham esses livros na Bíblia deles. Tinham, porque eles usavam a Septuaginta. Mas então, O texto maçorético não tinha. Mas quando da tradução, né, em algum momento isso foi transcrito para o grego. É porque sempre a gente ouve a informação de que nós não temos porque a gente seguiu a Bíblia judaica, entendeu? Por isso que eu estou falando isso. Ficou meio assim. Primeira vez que eu vi isso, Rejane, eu senti uma dor. Foi, né? Por quê? Qual foi a minha dor? Cara, a vida inteira eu bati forte de que apócrifo, não é de Deus, mano. Aí quando você vai mergulhar um pouquinho mais, eu não, peraí, cara, era a Bíblia de Jesus. Existe uma obra muito interessante, você procura no estante virtual, Bíblia Hebraica e Bíblia Cristã. Uma obra fantástica. E tem um outro autor chamado Emmanuel. Explica só pra gente o que é esse texto maçorético. Explica. E existe um outro autor chamado Emmanuel Tove, que ele faz um apanhado sobre essa Bíblia Septuaginta, sobre o texto grego. O que rodou? Quando eles porque assim, a ordem da Bíblia não é cronológica, ela é apenas pedagógica, é didática. Se fosse pegar por ordem cronológica, a Bíblia teria que começar com Jó, que segundo dizem os críticos, é o texto mais antigo. O
Quando lá no período dos reis eles começam a organizar, porque eles precisavam organizar uma nação. E precisavam reorganizar essa nação. Vocês lembram daquele trecho onde houve as grandes reformas do rei Josias? E um trecho em especial que fala, em um dos reis eles encontraram o livro da lei. Lembram disso? O que estava acontecendo? Eles simplesmente perderam a tradição. Em algum momento dos reis de Israel, eles precisaram reorganizar isso. Reorganizaram isso. E qual era o texto usado à época? O hebraico. Era esse o texto. Então eles, como nós não tínhamos Canon, Kyocera, Xerox, nem nada, o que você tinha que fazer? Cópia da cópia, da cópia, da cópia. E aí você recopiava tudo. Esse texto, ele era feito por um grupo, um conjunto de estudiosos, que eram chamados de massoretas, por conta de algo que era conhecido como a massorá. Era uma espécie de um negócio para medir. Então, não tem nada a ver com escriba? Não Escriba é lembro. só um termo mais A antigo. escriba é por conta do senso. Mas massoreta não é escriba. Massoreta, ele pode ser ou não. Massoreta era alguém que pegava, recopiava, estudava e tal. Esses caras copiam e recopiam os rolos. Fossem eles leigos, os escribas, ou clérigos, os levitas e sacerdotes. A esse texto hebraico, você chama de o texto massorético. Que é a cópia? Que não tem original. A gente não tem notícia do É a original. cópia da cópia da cópia. Se o texto é em hebraico e respeita a métrica dos textos mais antigos, dessa medida, da massorá, ele é um texto massorético. Aí quando veio. Não é Torá. Não, a Torá são o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Torá. Aí o conjunto dos profetas, Nebirim. Conjunto dos outros escritos, Ketuvim. A tudo isso junto é o texto massorético, que a gente chama da Bíblia deles, que eles chamam de Tanakh. Então é isso. Esse é o massorético. O que acontece? Vem as invasões gregas. Depois vem as invasões romanas. Aí, cultura grega, cultura romana, greco-judaico, todo mundo falando grego. E o grego. Helenismo, né? Helenismo. Exatamente. A gente estuda isso na escola, gente. E é muito legal esse negócio. Aquele período é top. Aí, fala. Aí, qual era o rolê? O pessoal não fala hebraico. E você não ensina mais hebraico de uma forma. Você fala grego. Como é que você faz? Pega um texto massorético, vão transcrever para o grego. Aí há uma tradição judaica, inclusive, que diz, não, isso foi, essa tarefa, ela foi dada a um conjunto de escribas de cada tribo. E aí, esse conjunto eram de 70 ou 72 escribas. E esses 70 traduzem. E olha, depois a versão final era que todos eles traduziram do mesmo jeito, igualzinho. Essa é a tradição. E aí, essa versão, feita por esses 70 ou 72 escribas, chama-se, por conta do 70, do número 70, de Septuaginta. O século seria o 70. Essa seria a ideia. Esse texto da Septuaginta não trouxe apenas o texto massorético, trouxe outras histórias, por exemplo, como 1 e 2 Macabeus, outros escritos da sabedoria judaica, como por exemplo o livro de sabedoria, que recomendo a vocês. Peguem uma Bíblia católica dessa que vocês devem ter. Todo mundo deve ter uma Bíblia católica em casa. Não dá alergia, gente. Não vai ficar vermelha, não. Pega, gente, e lê o livro de sabedoria para vocês verem que riqueza. É muito rico. Impressionante. Mas aí, o que dizer com relação aos macabeus? Porque nos macabeus diz, né, da oração pelos mortos.
imbricado, é tão É difícil, igual a tradição da cabala, né? é tão imbricado, Existe uma coisa de louco. é muito imbricado, muito imbricado. Porque, olha, bom, sobre a Septuaginta, legal. Vamos voltar? E começando no sermão da monte. O quê? Sim, fala. Eu tô católico convertido, né? Portanto, teria ido. Sim. Mas agora explica pra gente qual que é o texto hebraico, não grego, que foi feita a Bíblia nossa. Então, as nossas versões, essas que nós usamos, todas essas, a maioria foi traduzida, os protestantes usam a tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um camarada lá, um holandês, enfim, aí. Ele usou qual versão para ele fazer a tradução? Então, ele. Ai, gente. Porque tem atualizada, Você tá fazendo umas perguntas muito difíceis. Não é que eu tô com medo de desconstruir o mundo. Aí vem. Vamos perguntar pro Dr. Google? Ele fez um compêndio, né? Porque olha, gente, o que acontece? Ele pega assim, ele pega o texto do Antigo Testamento, ele pega o texto maçorético. Ele coteja com o texto grego. O texto do Novo Testamento não tem jeito, ele pega o que ele conhecia como o texto dos Exéquios, que era o primeiro texto que a gente conhece como texto que foi para a prensa de Gutenberg. E aí, um grande humanista chamado Erasmo, ele interpreta ele traduz esse texto, e o editor que manda esse texto para a prensa, ele tem que fazer uma espécie de prefácio. No prefácio ele diz mais ou menos assim: olha, esse é o texto que apresentamos ao público como recebido. Esse como recebido no sentido de, tinha um monte de variantes. Eu peguei essa aqui e mandei. Esse como recebido, no latim, é textus receptus. Tipo um protesto, né? Eu recebi isso, estou passando isso. E aí, Não me comprometo. o texto usado foi o texto maçorético compilado com o texto grego. Aí, os católicos continuaram usando a tradução do grego, compilado com uma outra tradução chamada Vulgata, que era a tradução para o latim, que foi a língua usada por eles durante. E esse texto foi usado e é usado pelos católicos até hoje. Nós, protestantes, usamos João Ferreira de Almeida, os católicos usam, eu esqueci o nome do tradutor dos católicos, usam o outro trecho, o outro texto. Existem algumas versões, que são as versões que eu chamo de acadêmicas, como essa aqui, onde o texto ele é batido hebraico, com grego, com vulgata, e no Novo Testamento pega as variantes mais antigas, né? Então, se você tiver dúvida com relação ao texto em si, parece bobagem, gente, mas o aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil que vocês têm aí, vocês podem baixar gratuitamente, ele traz várias versões da mesma João Ferreira de Almeida, traz uma católica e vocês podem fazer a comparação, tá? As traduções são muito boas. Então a discussão seria: vou usar Macabeus, não vou? Não, nós protestantes não usamos esses textos. Então essa questão que você levanta, nós não usamos esse texto. Pode falar. E quando tem a nova versão internacional, tem um monte de Bíblia. NVI, aí tem por ordem cronológica, vai ter Bíblia de estudo. Aí eles pegam por dia um versículo, um tanto de versículo de um lugar, um tanto do outro, um tanto do outro. É muita versão de Bíblia que eles estão fazendo, estou ficando perdida. Dá uma bagunça na cabeça, não dá? Dá. Mas dizem que as mais antigas são as melhores. Então, essa da King James, dizem que é a mais... King James de 1600. A King James é a mais fiel, Sim, né? e a ACF. A Corrigida é fiel. é também uma muito antiga aqui no Brasil. Isso, exatamente. Todas
traduções da sociedade. Aqui no Brasil, você tem basicamente assim, duas antigas, duas sociedades que traduzem há muito tempo. Pode falar, pode falar. Testemunhos de Jeová estão fazendo uma tradução, não estão aqui, ou já lançaram, uma revisão da Bíblia, só que voltada para a doutrina deles. Sim. Eu acho que a gente já tem, né, essa versão. Não Sim, chama tradução do mundo. Tradução do Livro das Escrituras. Existe. Praticamente eles modificam algumas coisas para poder defender partes da doutrina deles. Existe uma certa... Eles usam, inclusive, eles não traduzem a palavra Yahvé, eles colocam, deixam lá o Jeová, né? Deixam aquela letra lá, do jeito que estava. Mas olha só, o cuidado que a gente precisa ter quando faz essas escolhas. Existem duas sociedades bíblicas aqui no Brasil que traduzem, vamos dizer assim, há bastante tempo. Uma é a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, mesmo as que não são. A outra é a Trinitariana, exatamente. Mesmo a Sociedade Bíblica do Brasil tem a nova tradução na linguagem de hoje, que não é muito bem aceita pelo público evangélico, porque, poxa, o texto está fácil, mas ele não está com aquela riqueza, com aquela erudição. A gente que é mais antigo, a gente gostava daquela coisa mais antiga e tal. Mas não deixa de ser um texto que se torna mais fácil para as novas gerações. Porque, olha gente, não se iluda. A geração alfa que está vindo da escola pública de agora, só Deus. Só Deus. E aí você vai falar um negócio, né? Lá em casa eu tenho uma. E ela às vezes, tio, fala português comigo. Qual a palavra que você não entendeu aí? É assim. E olha que ela estuda bonitinho, tem boas notas e tal. E o resto. Tá? E a outra sociedade é a Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil. Por quê? Eles traduzem. Trinitariana no Brasil. Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil. Eles publicam principalmente o Novo Testamento. É o tal do Textus Receptus, que é o texto mais mexido do Novo Testamento. É o texto que foi para a prensa de Gutenberg. É um texto de uma época bem posterior, bizantina, não tem a crítica e tal. Já a Sociedade Bíblica não. Eles usam todo um aparato crítico para fazer as traduções. Por quê? Eu não sei se você já parou para ler sobre isso, mas o texto em si, gente, principalmente do Novo Testamento, ele foi um texto muito mexido ao longo dos séculos. E os textos mais antigos, eles, pela crítica bíblica, são os mais, vamos dizer assim, fiéis àquilo que se chama de autógrafo original. Um texto original, o primeiro texto, gente, ninguém sabe onde está. Porque era cópia de outras cópias. Às vezes era uma tradição das primeiras comunidades que em algum momento o pessoal teve que compilar para entender. Mas antiga é aqueles rolinhos, né? Que foram encontrados no Mar Morto. Então você tem. Mar Morto não tem no Testamento. Mar Morto só tem. Não, os rolos do Mar Morto são as versões mais antigas. Então. Da Bíblia deles. Do Antigo Testamento. Sim. Mesmo que seja cópia de cópia, é o mais antigo, né? E você sabe que é muito curioso, no meio desses rolos dessa descoberta da década de 40, tem trechos inteiros da Bíblia que é como se maçorético fosse. Como se maçorético fosse. E aí a prova cabal de que, o texto é tão antigo quanto você possa imaginar. Né? Se for os essênios, né, Marcos? Isso é hipótese, viu? Hipótese. Quando você pega Mateus 5, Jesus está principalmente naquele trecho, o Sermão do Monte, Jesus está reinterpretando a Torá em alguns aspectos. Então, por exemplo, abre aí Sermão do Monte. Eu queria que você abrisse no capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, verso 17. Olha aqui. Como é que está? Mateus 5, 17. Como é que você lê na sua Bíblia aí? Na versão que está aqui no aplicativo, que eu não sei qual é, está assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não Isso. abrogar, mas cumprir. Tá.
depois no final desse versículo 18, Não, esse foi 17. tá, no 18 ele fala, não vou tirar nenhuma vírgula da lei. Eu quero a palavra lei aí no seu trecho, no seu texto, no texto de vocês, está com letra maiúscula ou letra minúscula? Qual palavra? A palavra lei. Na sua está minúscula? Qual é a sua versão? A minha é a mesma, é a antigona. É a mesma que está no altar. João Ferreira de Almeida, Condini Revista, Fiel ao Mas essa é a Sociedade Bíblica do Brasil? Não sei mais. Perguntas que eu não sei responder. A primeira Bíblia que eu tive, que infelizmente não tenho mais, quando se refere a Deus, estava tudo em maiúsculo. Jesus começa com letra maiúscula. Tem versões que só Deus Não é a é Sociedade Bíblica do Brasil. maiúsculo. Não é a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tô falando que você não vai Bíblia, não. O que eu quero chamar a atenção de vocês? As Bíblias de vocês é tudo com letra maiúscula? É. Essa lei com letra maiúscula está se referindo à Torá. A Torá, os 5 primeiros livros. Lei. Não é qualquer lei. E É a quando tiver letra minúscula? Em letra minúscula é uma interpretação qualquer da Torá. E aí, só presta atenção numa coisinha bem interessante que a gente precisa dividir. Os rabinos, quando fazem a sua explanação sobre a lei com letra maiúscula, a Torá, eles estão explicando a lei com letra maiúscula, explicando a Torá. Quando eles, a partir dessa explicação, começam a falar um monte de coisas, assim, faz uma pregação sobre o texto, que eles chamam de parashá, eles estão fazendo a sua Torá, com letra minúscula, ou a sua lei, com letra minúscula. Então é uma diferença. O que Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte é explicando a Torá com letra maiúscula, mas ele faz um discurso, uma pregação, que o judeu fala, diria, é a sua parashá. Ele faz a sua Torá. Então aqui, o que Jesus está fazendo é reinterpretando a Torá de uma forma mais abrangente e, em certo momento, de uma forma até mais difícil. Porque, por exemplo, veja capítulo 5, verso 27. Não cometerás adultério, certo? Mateus 5, 27. O que a Torá diz? O adultério no sentido estrito. Pegou no flagra, esse é o problema, inclusive, de João 8. A King James 1611 também não está em maiúsculo, tá? Ah, mas aí dá um desconto, né? Obrigado. Estou fuçando aqui. Dá um desconto, vai, 600. Porque olha, gente, a moderna crítica bíblica é uma ciência que ela surge a partir do século XIX, que ela vem forte mesmo. E aí no século XX, todas as grandes edições, elas tomam cuidado de fazer essas, quando verte para outra língua, fazer essas diferenciações. E aí voltando, a Torá diz não adulterarás no sentido, é o consumado, externo, eu vi. Para onde Jesus está colocando o adultério? Para dentro. Se você colocou isso dentro do teu coração, vocês estão vendo a diferença? Como é mais difícil. Então, Jesus ele propõe uma ética muito superior. Não é à toa que no mesmo discurso ele fala: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão ver o reino dos céus. Porque a dos escribas e fariseus era essa ética engessada, consumada. Adulterou, bom, teve testemunha, não teve, bora, vamos embora. Entende? Essa foi a interpretação dada por Jesus em João 8, a mulher adúltera. Eles pegam, jogam a mulher lá para ele. Moisés nos manda apedrejar. Só que
Peraí, Moisés manda apedrejar quem? A mulher só? O homem. E cadê o homem? Aí o que Jesus diz? Nada. Nada. Isso é nada. E nada. Como ele sai disso? Como é que ele sai disso? Não tem pecado. Ele usa a própria lei. Né? Não tem pecado. Não, ele usa a lei. O homem nunca ajuda. Tem que ter mais de um testemunho. Né? Tudo isso que está lá na lei. Você está entendendo como Jesus ele usa ele é muito sagaz e por isso ele não foi aceito de forma muito contundente. Porque da mesma maneira como haviam muitos ambulantes que também faziam sinais, curas e tudo mais, Jesus era apenas mais um deles. Jesus ele tinha uma maneira de ensinar a sua Torá que não era unanimidade. Então, por essa razão, dentre outras tantas, os judeus, eles chegam a boa parte do judaísmo não aceita essa figura de Jesus como o Messias, porque eles acreditavam que o Messias, segundo o Talmud, seria alguém que traria a paz universal e tudo mais e tal. Libertar do governo. Não é à toa que lá em Atos, no capítulo 1, qual a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Será este o tempo, Senhor, em que... exatamente. E aí Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder. Ou seja, Jesus ele descentra a coisa, descentra a discussão. Então, o que Jesus ele propõe? Ele propõe uma nova interpretação. Onde os cristãos eles entram nisso? Os judeus eles iam se convertendo a essa linha. Não dá, chegou uma hora que assim esbarrou, não dá mais. É o primeiro momento em que isso esbarra, está mencionado em Atos no capítulo 15, que é aquele trecho do primeiro concílio. Escuta, quem vem lá dos gregos, dos gentios, tem que se circuncidar, tem que comer carne de porco, tem que... O que fala lá em Atos 15 no primeiro? Olha, não. Vocês vão bem ser. Vos abstiverdes do quê? Carne sufocada, relações sexuais ilícitas. Não comer comida Exatamente, não comer comida consagrada. Basicamente é isso. No mais, saúde. Essa foi uma grande discussão. E aí esse mundo de gente estava chegando, esse povo não dava para segregar o judaísmo, porque ele trazia consigo as suas antigas práticas. E aí os cristãos, novos cristãos que eram oriundos do judaísmo, tinham que ensinar ao que Jesus ensinou, mais alguma coisa do Antigo Testamento. E aí, chega uma hora, gente, não dá. Quais são as grandes diferenciações? Primeiro, os cristãos e os judeus. O judeu acredita que seria a grande confissão de fé deles, a Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aquilo que está em Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4 ao 9, Deuteronômio 11, do 13 ao 21, e Números 15, do 37 ao 41, se quiser depois eu te coloco tudo no grupo. E os cristãos acreditam em quê? Acreditam no credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para buscar. Creio para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Creio na ressurreição do corpo. Falei Santa Igreja Católica. Creio na igreja, que seria a igreja. Interessante que o nosso credo falava, creio na Santa Igreja Universal do Reino de Deus. Mas aí no final dos anos 70 veio o pessoal,
aí é Santa Igreja de Cristo ou Santa Igreja, alguma coisa assim, na remissão dos pecados, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é o nosso credo. Os judeus não creem nisso. Ponto. Isso, ao longo do tempo, foi o que de fato é a nossa confissão primária de fé. Todo crente, todo cristão que se preze tem que vir para a fé e entender o credo em profundidade, porque cada uma dessas dá uma semana de escola dominical e entender quais são as nossas diferenças com eles. Entende? Então, assim, isso é o basicão. Depois disso, o camarada tem que aprender o segundo monte, que é o basicão. Indo lá na fonte, onde a gente está falando sempre, não literarás. Onde é que está isso da Bíblia? Você vai lá e você traz o histórico todo. Entende? Por isso que hoje, quando a gente fala do judeu, existe o judeu messiânico. Igual todo judeu é messiânico. A diferença é, o judeu, eu vou colocar entre aspas, tá, querido? O judeu messiânico que crê em Jesus não é judeu, é um cristão que segue aquelas práticas. Eles se auto-intitulam judeus, mas eles são cristãos. Mas por que eles falam? Gente, Porque eles seguem as eles querem seguir algumas das práticas. Querem seguir algumas. Então, sábado, por exemplo. eles devem ser sabatistas, devem respeitar a questão do carne de porco, devem guardar as festas judaicas, devem, enfim, tudo. Doutrina deles, né? A diferença de Jesus. A diferença é que para eles o Messias não virá, já veio, mas a rigor são cristãos. Entende? Em Israel eles são considerados cristãos. São cristãos. Então, assim, eu não sei se vocês já perceberam que no meio evangélico parece que é cult você dizer que é judeu messiânico. Que é Tem uns que tocam até aquela. o shofar, porque dá a impressão de que, tipo, será que eu sou mais Usa próximo, roupinha. eu sou Eu plus. já vi ele usando aquela. Como é que chama? Aí eu sou plus, eu sou top, eu não sou Tá vocês. meio que na moda, né? Então, gente, assim, Mas resumindo, você crê pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, não faz o que se não vê. né? E o texto que nós lemos em Apocalipse, lá a revelação de João, dada a João, o texto de Apocalipse fala sobre duas oliveiras. Não sei se você lembra desse trecho. Sim. Uma oliveira, a gente até discutiu isso, né? Por que duas oliveiras? Porque eles acreditavam que uma oliveira era aquela do povo judeu, que é o povo, né, para quem as promessas vieram. E o outro, é o povo que crê no Jesus, em Jesus. E são as duas oliveiras, porque os judeus continuam pregando a shalom, né, a paz. Deus é outra igreja. O eu de Deus é outra igreja. Exatamente. Então, assim, gente, é um bagulho louco. Obrigado, acho que meus 10 minutos até passou. Vamos orar para encerrar. Ô Zé, você ora para nós encerrando? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por ouvirmos a tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por este dia. E continua conosco, Pai. Fica, Pai, com teu povo, Senhor, que virá à noite. E que nós, Senhor Deus, possamos aumentar nossa fé cada vez mais em Ti, para caminharmos, ó Pai, na tua presença, Senhor. Pai querido, obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.